Apóstolos, capítulo de número 2, verso 14. Glória a Deus. Verso 14, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejais isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento. Glorificar o nome do Senhor. Por estar aqui para nos dar a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou finalizar aqui no versículo 37, que diz assim: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? Disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus o Senhor chamar. Amém? Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor nosso Deus, nessa noite nós chamamos por base o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a qual nós já conhecemos com muita maestria. Acredito que todos nós aqui devemos falar da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas para não falar desses versículos que eu acabei de ler para os irmãos, quando Pedro se levanta para pregar com ousadia depois do batismo, eu preciso falar para vocês algo lindo acerca da terceira pessoa da Trindade, o nosso querido, doce amigo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não prega, sem o Espírito Santo você não louva, sem o Espírito Santo você não faz a obra de Deus, sem o Espírito Santo você não tem força para caminhar para a casa do Senhor, sem o Espírito Santo você não tem motivo para glorificar ao Criador, sem o Espírito Santo você não tem força para evangelizar, para visitar, você não tem força para fazer missões sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que supervisiona a igreja, ele que atua no seio da igreja, ele que adorna, ele que preenche, ele que consola, ele que dá os dons, ele que manifesta os frutos, é o Espírito Santo de Deus. O motivo de nós estarmos aqui nesta noite nada mais é que ele, o Espírito Santo de Deus, pedido pelo nome do Senhor. Mas para me falar desta terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo, eu preciso convidar você ao Antigo Testamento para fazermos uma pequena viagem, para que o nosso entendimento venha se ampliar mais acerca desta pessoa que é invisível, mas é pessoa, está no nosso meio, continua conosco, habita dentro de nós, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o Espírito Santo sempre esteve presente. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Bíblia também diz em Gênesis que o próprio Deus, depois que criou todas as coisas, ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos está no plural, então isso mostra que o Pai, o Filho e o Espírito estavam presentes na criação. Quando nós olhamos no decorrer de toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Gênesis capítulo de número 11. Em Gênesis capítulo de número 11, a Bíblia diz que só havia um idioma sobre a face da terra. E os homens que ressurgiram, ou que ficaram, que foram a nova sociedade depois do dilúvio, esses homens então decidiram criar, construir uma grande torre. Essa torre nós conhecemos como Torre de Babel. Nós entendemos que esses homens, depois do dilúvio, eles desobedeceram a ordem direta do Senhor. A ordem do Senhor era: crescei, multiplicai,
povoai a terra, sujeitai-a, dominai-a, a terra de vocês. Mas os homens então agora resolveram então construir uma grande torre, fazer uma grande cidade, para que o seu nome fosse celebre. E a história vai dizer que eles estavam decididos, porque eles estavam no mesmo pensamento, na mesma devoção, na mesma decisão de construir algo extraordinário. O que era que eles estavam dizendo? O dilúvio pode acontecer de novo, pode vir de novo outro dilúvio, mas se vier nós estamos protegidos, porque agora nós temos uma torre alta para que a água não possa nos cobrir. A Bíblia diz que o próprio Deus agora vai dizer: desçamos e confundamos a língua dos homens. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, eles vem e confunde a língua dos homens. A partir desse momento vai surgir vários idiomas sobre a terra, e a Bíblia diz que os homens se espalham sobre a face da terra, e aí então vai começar a surgir povos, línguas e nações. No entanto, só havia um idioma sobre a face da terra. Isso eu compreendo por dentro da Bíblia Sagrada, que Deus sempre se manifestando, Deus sempre intervindo na história, mostrando que Ele é aquele que dá a última palavra. É Ele que age, Ele que faz do jeito que Ele quer. E toda vez que os seres humanos tentam desobedecer a ordem do Senhor, eles acabavam se dando mal. E Deus, na sua infinita misericórdia, dava mais uma oportunidade para que os seres humanos voltassem para o Criador. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, vamos entender que Deus, Ele já estava se manifestando com o seu Espírito. Pastor, o que é que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da Trindade, e Ele possui os mesmos atributos que o Pai e que o Filho. Ele não é menor que o Pai e nem menor que o Filho. Ele possui os mesmos atributos. Ele tem sentimento. A Bíblia vai nos dizer então que o próprio Senhor Jesus dizendo: eu subirei ao céu, mas eu rogarei ao Pai, para que o Pai mande outro Consolador, que Ele vos revelará tudo em tempo. Jesus, Ele é Consolador, mas Ele disse: rogarei ao Pai, para que Ele mande outro Consolador. É de nosso conhecimento que Jesus veio sobre a terra, o Emanuel. Ele se preparou, se organizou, levantou o seu ministério. O ministério de Jesus é dividido em três proporções. Aleluia: preparação, que é do Jordão para o deserto; ovação, que é escolher os seus 12 discípulos; e decisão, que é desde o Getsemane até o Gólgota. Entenda, Jesus agora se preparando, Ele escolhe os seus 12 discípulos. Ele operou prodígios, sinais e maravilha, e mostrou para eles como era para eles seguirem o caminho, como era para eles darem continuidade. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, Ele já ficou 40 dias aparecendo para número de 500 pessoas, para muitas pessoas. E a Bíblia diz que Jesus vai dizer: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A Bíblia diz que Jesus foi do sul ao céu, foi arrebatado, e agora os anjos que apareceram, vendo que os discípulos estavam com os olhos fitados nos céus, disse: varões galileus, por que vocês estão com os olhos fitados aos céus? Esse mesmo Jesus que vocês viram Ele subindo, da mesma forma vocês vão ver Ele descer. A Bíblia diz que agora os discípulos vão para Jerusalém, e lá em Jerusalém eles vão ficar no cenáculo, no templo. Diz a história que era aproximadamente 500 homens, entre homens e mulheres, 500 pessoas. Eles começaram o propósito de oração, confiando na promessa. Mas passou o primeiro dia, diz os historiadores, os pregadores, que foram 10 dias para que o Espírito Santo descesse sobre eles. Mas no decorrer desses 10 dias, muitos desistiram. Aproximadamente 380 desistiram, e ficou somente aproximadamente 120 buscando a promessa, confiando na promessa, acreditando que Deus ia fazer algo extraordinário naquele lugar. Para quem não sabe, os discípulos perseveraram em oração. Pedro e os demais, Maria e os demais perseveraram orando, buscando a presença do Senhor. E quando cumpriu-se os 10 dias, 50 dias depois da Páscoa, vai acontecer algo extraordinário. O Espírito Santo veio sobre todos que estavam ali. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam todos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, segundo o Espírito lhe concediam que falasse. A Bíblia diz então que a partir do que o Espírito Santo ele desce, ele vai receber este título de Espírito Santo, porque no Antigo Testamento ele não tinha o título de Espírito Santo, era o Espírito do Senhor. E no Antigo Testamento, para quem não sabe, o Espírito Santo ele não fazia morada, ele se manifestava. Morada ele fez agora no Novo Testamento, em Jerusalém. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Mas no Antigo Testamento os profetas não tiveram o mesmo privilégio que eu e você, que somos batizados no Espírito Santo, como temos. Jeremias não teve esse preenchimento, Isaías não teve esse preenchimento, aleluia, Elias não teve esse preenchimento, e outros profetas grandes, maiores, homens de Deus, não tiveram esse privilégio. No Antigo Testamento, só 5 classes de pessoas recebiam as manifestações do Espírito do Senhor. Entende isso aqui? Presta aí atenção para que você possa compreender. No Antigo Testamento ele não tinha o título de Espírito Santo. No Antigo Testamento ele não fazia morada. No Antigo Testamento ele se manifestava. E qual eram as manifestações do Espírito do Senhor no Antigo Testamento? As manifestações eram: o Espírito sobreveio, o Espírito se apoderou, o Espírito me impeliu, o Espírito me envolveu. Eram essas manifestações do Espírito no Antigo Testamento. E somente 5 classes de pessoas no Antigo Testamento o Espírito do Senhor se manifestava. O Espírito do Senhor se manifestava no profeta, na vida do profeta, homem de Deus. Quando o Espírito de Deus se manifestava na vida do profeta, ele profetizava sobre o povo, ele entregava a mensagem do Senhor. Ele dizia assim: assim diz o Senhor, e dava a palavra profética sobre aquele lugar, sobre aquele povo e sobre especificamente algumas pessoas. Entenda que no Antigo Testamento havia 5 classes de pessoas que tinham o privilégio de receber as manifestações do Espírito do Senhor: profetas, sacerdotes, reis, aleluia. Eram pessoas que recebiam as manifestações do Espírito Santo, juízes e nazireus. Você entende que dentro da Bíblia Sagrada, Deus ele quebrou alguns protocolos. Não é de Deus sempre quebrar protocolos, mas ele resolveu quebrar protocolo, levantando uma mulher por nome de Débora. E essa mulher por nome de Débora, ela é uma juíza, ela é conselheira, ela é guerreira. E essa mulher se levanta na época de Baraque para profetizar, dizendo que eles iam vencer a batalha. Então somente essas 5 classes de pessoas, como profeta, sacerdote, rei, juízes e nazireu, eram pessoas que recebiam as manifestações do Espírito do Senhor. Mas quando chega no Novo Testamento, bendito seja Deus, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente eles ouviram do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que começou a encher a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Pastor, não estou entendendo, eu não estou compreendendo, eu vou explicar para você. No Antigo Testamento só 5 classes recebiam as manifestações, mas no Novo Testamento todo aquele que crê, todo aquele que acreditar, todo aquele que quiser, todo aquele que buscar, será cheio do Espírito Santo. Eu quero liberar a palavra profética dessa noite sobre a sua vida. Se você tem fé para receber, eu convido você a levantar a sua mão. Eu quero profetizar que você será batizado, você que não é. Você será renovado, você que precisa. A tua casa será cheia do Espírito Santo. A partir de hoje, Deus vai começar a mover. Deus vai começar a encher a tua casa, vai começar a encher a tua vida. Porque Deus quer você cheio para fazer a obra. Só quem acredita nessa palavra nessa noite, levanta essa mão para adorar o Senhor. Porque Ele está aqui para fazer a obra.
Porque no Antigo Testamento ele visitava, ele se manifestava e voltava. Mas no Novo Testamento ele veio e ficou. Ele vai ficar até o arrebatamento. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer que você não está só. O Espírito Santo habita dentro de você. Pastor, mas eu tenho uma indagação na minha cabeça. Eu tenho um ponto de interrogação. Só vai ser salvo quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo? E quem não é batizado não vai ser salvo? Vou explicar para você. Entenda, amados e queridos irmãos, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele é um revestimento de poder. Entenda, isso não está imergido na questão de salvação. É poder e autoridade, revestimento para pregar com ousadia, para louvar com ousadia, para fazer a obra com ousadia, para ser mais cheio do poder de Deus. Entenda, na questão de salvação, a partir do momento que você aceita Jesus, automaticamente você é imergido ao Espírito. A Bíblia diz que quando uma pessoa aceita Jesus, o espírito mal sai dela e vai procurar lugares áridos, procurando onde possa repousar. A Bíblia diz que ele, não achando, ele convida mais 7 para retornar à sua casa antiga, dizendo: vamos até a minha casa para ver como é que está. A Bíblia diz que ele vem, se ele achar a casa vazia, ele entra, e agora não é mais 1, são 8. E a Bíblia diz que a pessoa que se desvia, o estado dela é pior do que era antes. Ou seja, se ela só bebia, agora ela vai fumar. Se ela só bebia fumava, agora ela vai se prostituir. Entenda, o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro estado. E eu quero aqui dizer para você, te dar um conselho: nunca se desvie da presença do Senhor. Eu sempre tinha um lema comigo, pastor Davi: o dia que eu aceitasse Jesus, eu iria até o final. Muitas pessoas bateram na minha porta, muitas pessoas me evangelizaram, muitas pessoas foram até a minha casa, me pararam na rua, e eu sempre dizia: não estou preparado, não, ainda chegou o meu tempo, mas o dia que chegar eu vou ser crente, eu vou seguir o Senhor até o final. Pode vir o que vier, vou permanecer na fé. Mês que vem eu vou fazer 14, 15 anos na presença do Senhor. 14 anos pregando a palavra de Deus. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero uma palavra para a juventude, para os jovens, para os anciãos, para os homens e mulheres de Deus que estão aqui. Não se afaste do Senhor, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar e nós iremos ser arrebatados. Seremos arrebatados. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. O que significa a palavra Pentecoste? 50º dia, 50 dias depois da Páscoa, era comemorado a festa de Pentecoste. Ou seja, o Espírito Santo veio como primícia para a vida dos cristãos, porque era comemorada a festa da colheita, a festa das primícias, e o Espírito Santo veio como primícia sobre a vida da igreja que estava em Jerusalém, pelo nome do Senhor. Eles foram o primeiro a receber o Espírito Santo. Eu declaro que você será o primeiro da sua família a ser batizado. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo e com fogo no Brasil foi uma mulher de 84 anos, Maria Celina de Albuquerque, em Belém do Pará. Foi a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo e com fogo no Brasil. Bendito seja Deus. O que o Senhor quer dizer, pastor? Não tem idade. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser jovem, pode ser velho, pode ser quem quer, quem basta você querer. Se você quiser o buscar, ele ainda está acessível para batizar aqueles que querem. Meu filho estava com 4 meses de crente. Eu fiz um propósito com o Senhor, porque se é para ser crente tem que ser completo, não pode ser metade, tem que ser completo. Deus não quer a gente parcelado, Deus quer a gente por completo. E eu disse assim: eu quero ser batizado, eu quero falar em línguas estranhas assim como esses crentes falam, porque para quem não sabe, eu tinha minha galera, eu tinha minha equipe, e lá na Assembleia de Deus, na minha comunidade,
Deus foi fundada lá, eu ia com a minha equipe para o lado da igreja, falar em línguas estranhas, arrebentar os irmãos, falar em línguas estranhas. Aí meu tio, que é pentecostal, nos pegou no fraga, falando em línguas estranhas. Olha, não brinca com o Espírito de Deus, não brinca com o Espírito Santo. Se vocês começarem a ficar arrebentando e falar em línguas estranhas, vocês podem ficar em dog. Para quem não sabe, na minha comunidade, lá perto da nossa comunidade, 2 pessoas ficaram doidas, porque ficavam falando em línguas estranhas, brincando com as coisas de Deus. Hoje você liga o telefone, hoje você acessa a internet, é gente fazendo piada com as coisas de Deus, é gente brincando de sapatear e falar em línguas estranhas. O Espírito Santo, Ele é santo! Se você não levar Ele a sério, Ele não vai levar nós a sério. Sabe por que não tem mais as manifestações do Espírito Santo nas igrejas? Sabe por que muitas igrejas não tem mais a manifestação do Espírito? Sabe por que muitas pessoas não são mais batizadas, não são renovadas? Porque tem feito do Espírito Santo brinquedo dele. Ele é santo, Ele é poderoso. A Bíblia diz que Safira e Ananias venderam a propriedade, o terreno, e colocaram agora em xeque aquilo a qual eles tinham prometido. Eles prometeram que iam dar tudo, mas o que eles fizeram? Reteram a parte. E quando vieram até o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, aleluia, por isso que Ananias mentiu para o apóstolo. Quando Ananias mentiu, ele disse: porventura, tu não temes mentir ao Espírito Santo? Aleluia. Quem conhece a história? Glória a Deus. A Bíblia diz que ele caiu morto lá mesmo. Depois de 3 horas de tempo, Safira chegou e Pedro fez a pergunta para ela, e ela com certeza fortaleceu a mentira. Quando ela fortaleceu a mentira, aqueles que sepultaram o teu esposo estão vindo aí para te sepultar também. A Bíblia diz que ela caiu morta porque ela mentiu para o Espírito Santo. Ei, não podemos brincar com a autoridade, não podemos brincar com o Espírito. Ele é santo. É por isso, meus irmãos, nós temos visto crentes apáticos por aí, sem força, aleluia, sem ânimo, sem vigor, porque não tem levado as coisas de Deus a sério. Deus é santo. O que foi que Deus disse para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é santa. Não é que o deserto, o monte Horebe fosse santo, é porque aquele que desceu no lugar santificou. Aonde você entende que Deus se manifesta, respeite o lugar. Se você entende que aqui Deus se manifesta, se você entende que aqui Deus se manifesta nessa casa, eu entendo que Deus se manifesta aqui, então respeite essa casa desde a entrada. Guarda teu pé, guarda tua boca, guarda tua mão, guarda tua vida, porque Deus é santo. Eu fico preocupado, pastor, com crente, aleluia, que não tem reverência na casa do Senhor. Primeiro, ele bebe água, larga o copo debaixo da cadeira. Segundo, ele estraga